Fala, galerinha, beleza? E aí? E aí? Suave? Suave, de boas. É nóis, né? Camiseta da seleção, né? Todo mundo com a camiseta da seleção. Vamos chamar a vinheta já e começar a aula? Vamos. Tá nóis. Chama a vinheta aí. Transformações são mudanças na matéria. Essas mudanças são classificadas como fenômenos. E fenômenos podem ter os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Os fenômenos físicos é quando há transformação na matéria, mas não muda a sua composição, apenas o seu aspecto físico mesmo. Como, por exemplo, uma pedrinha de gelo, quando você deixa ela fora daquela forminha do congelador, deixa fora da geladeira, ela começa a derreter. Então está passando uma mudança física por aquela matéria. Essa mudança é conhecida como um fenômeno físico. Se posteriormente você aquecer essa água líquida e ela passar para o estado gasoso, vai ocorrer também uma nova transformação física, porque não mudou-se a composição daquela matéria, mas houve uma transformação no aspecto físico. Todas as vezes que a gente falar de aspecto físico, é sempre a forma, ou então alguma coisa que está relacionado ao aspecto visual da matéria. Agora, o que você pode olhar como exemplo aqui? A folha de papel, ela está juntinha aqui, quando você rasga essa folhinha de papel no meio, você transforma isso em duas partes. A composição da matéria não se alterou, não houve mudança. Mas aqui nós temos agora duas folhinhas de papel e que têm aspectos físicos diferentes. Quando você tem uma janelinha ou então uma portinha de vidro, quem nunca fez isso, né? Pegou uma bola de futebol e jogou justamente na porta de vidro e quebrou. Aqui nós temos o exemplo de uma pedra batendo no vidro e se estilhaçando completamente. Ou seja, o vidro ele não deixou de ser vidro aqui, mas ele foi quebrado em várias partes, transformando o aspecto visual, no caso o aspecto físico dessa matéria. Aqui nós temos, como eu falei para vocês, o derretimento do gelo. Isso então é fenômenos físicos, ok? Então, galerinha, como o querido tio Paulo falou, os fenômenos são alterações na matéria, né? As transformações da matéria, que quando não muda a sua natureza são classificadas como físicas, mas quando muda a natureza do material, ou seja, a sua composição, elas vão ser classificadas como químicas. Bom, no derretimento, na quebra do vidro, no rasgar a folha de papel, os materiais continuaram sendo os mesmos, não mudou do que ele era feito. Porém, quando você tem a mudança na composição, você tem ali um fenômeno químico. Uma madeira, quando sofre combustão, quando ela está queimando, ela deixa de ser madeira. Se você pegar as cinzas que sobraram, ela não é feita da mesma coisa que a madeira. Você tem um componente diferente, com características diferentes, certo? Além disso, a madeira, quando queima, libera gases, fumaça, que com certeza tem composição diferente da madeira que você tinha no início. Outro processo químico bastante comum é quando você tem formação de ferrugem. Né? Aqui eu desenhei um carrinho antigo com as rodas ali, com a lataria toda enferrujada. Bom, quando tem formação de ferrugem, o ferro sofreu uma reação em presença de oxigênio e de água e se converteu em um outro material que é ferrugem. Se você for analisar o ferro e a ferrugem, eles têm características diferentes. Pega uma barra de ferro e faz força nela. A tendência é que ela amasse. Pega uma barra de ferro que se converteu quase toda ela em ferrugem e você faça força sobre ela, ao invés dela amassar, ela vai se quebrar. Porque a ferrugem, além de ter uma coloração diferente, ela tem características diferentes do ferro. Porque são materiais diferentes, eles têm natureza diferente, eles têm propriedades diferentes. Olha aqui um outro exemplo, né? Você pega uma fruta, uma maçãzinha, corta ela, come um pedacinho e deixa o resto dela lá na geladeira. Com o passar do tempo, essa parte que ficou em contato com o ar, ela tende a sofrer um enegrecimento, ou seja, ela escurece. Esse escurecimento da maçã é por causa da oxidação da fruta com a presença do ar. E aí ela vai mudar o sabor,
né? Então ela vai mudar a cor, vai mudar as características porque ela sofreu ali um processo de oxidação e se converteu em um novo material com o passar do tempo. Então fique atento, os fenômenos físicos não mudam a composição da matéria e os fenômenos químicos são aqueles que mudam. Um exemplo aqui, ó, que pode confundir bastante é quando você adiciona um açúcar na água. Quando você adiciona um açúcar na água, o açúcar acaba desaparecendo, né? Mas ele deixou de ser açúcar, a água deixou de ser água, aconteceu uma transformação química na matéria? Se não, você pode falar que essa dissolução é um fenômeno físico. Se sim, você fala que é um fenômeno químico. No caso, não aconteceu mudança na composição, então essa dissolução foi apenas um fenômeno físico. Beleza, galera? Conseguiram entender? Então, galerinha, o seguinte, se a gente for aprofundar um pouco mais, você vai conseguir ver outros tipos de fenômenos químicos e até, às vezes, alguns fenômenos físicos. Como, por exemplo, quando a gente vai assar uma carne, fazer um churrasco, por que a carne muda de cor? Sendo que a carne é vermelhinha, depois fica com aspecto amarronzado. Ali acabou de acontecer um fenômeno químico. Exatamente. Porque ali o ferro da mioglobina da carne sai de ferro mais 2 para ferro mais 3. Isso, dentro da química, é chamado de oxidação. Toda oxidação é como o tio Soneca falou, sobre a corrosão, né? Essa corrosão, a oxidação da maçã, isso é um aspecto um pouco mais aprofundado. A gente pode perceber pela mudança do sabor, se mudou o sabor porque tem um material diferente, e mudança de cor também, certo, galera? Todo fenômeno químico, ele também pode ser chamado de reação química, mas a gente vai aprofundar sobre as reações, a representação dessas reações mais pra frente. Por enquanto, só introdução do que é química mesmo. Isso mesmo. Beleza? Então Valeu, vamos dar um tempinho para ele tirar um print aqui. Sim, ó. Tira o print aí. Falou!